suas mãos. Pai querido, nós agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Romulo. Senhor, ele é um homem muito amado pelo Senhor, porque o Senhor o chamou e o ungiu para isso, Deus. Obrigado, Deus, por ele estar aqui nessa noite, sendo boca do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa usá-lo com graça e ousadia, Pai, para falar aquilo que Tu queres e não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que está no Teu coração, Pai, a respeito da Tua palavra. Pai, fala que Teus servos ouvem. Usa Teu filho, Deus, como boca do Senhor neste lugar. Ele já é uma bênção, Senhor. Que o Senhor continue usando ele e a sua casa para a honra e a glória do Teu nome. Aleluia! Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Podem se assentar. Obrigado, pastor. Vi aí muitos amigos, graças a Deus, né? É bom passar pelos locais e deixar um legado de amizade, né, meus irmãos? Isso é muito beautiful. Isso que eu fui anunciado aqui ontem como pastor internacional. Então o uai não pode faltar, né? O uai não pode faltar. Amém? Meu nome é Rômulo. Sou um dos pastores auxiliares da Igreja Batista de Getsemane. Hoje eu estou como responsável ali pela missão Jardim Paraíso CT. Eu estive aqui durante 12 anos e alguns meses. Eu estava aqui na missão Portugal desde o primeiro culto, até que um dia o pastor Jorge e o pastor Clóvis me designaram ali, né, para a missão CT. E lá nós começamos com 3 famílias e hoje já somos lá 40 e poucas famílias. Graças a Deus. Amém? Vamos lá então para o texto, né? Foi me designado aqui uma passagem bíblica. Eu queria convidar vocês a ficarem em pé, se vocês puderem. Neemias 4:14. Amém? Eu vou ler na minha versão aqui, só para contextualizar melhor durante a minha ministração, tá bom? Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, os seus filhos, por suas famílias, por sua mulher e por sua casa. Que o Espírito Santo continue da direção. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Falar um pouquinho sobre um homem, um profeta, um rei, um homem. Que mais, hein? Que Neemias. Neemias não era nada disso, né? Neemias não era rei, não era profeta, ele não era presbítero, ele era simplesmente um homem de Deus. Amém? Tem homens e mulheres de Deus aqui nessa noite? Ô Alex, saudade de você, Alex. Você está igual eu, igual piscina, está lindo. Amém, meus irmãos? Neemias era um homem de Deus, e nós também temos que ter homens de Deus perto de nós, né? Contextualizando, Neemias, ele era um copeiro do rei. O nome do rei é difícil, eu não vou repetir aqui não. Se alguém sabe aí, é Jamichafé. O nome dele é difícil. Mas eu quero te dizer que Neemias, ele foi ali, quando ali Nabucodonosor escravizou o povo de Judá, aí ele foi junto. E dentro das idas e vindas, ele foi parar lá como copeiro do rei. E onde tem, por isso que escola bíblica é uma bênção de Deus. Se nós ensinarmos, a Bíblia já diz isso, né? Ensinar nossos pequeninos o caminho, quando eles crescerem, eles não vão se desviar. E Neemias, por tudo que ele fez, ele não era um jovem, ele era um homem maduro, tipo o pastor Clóvis, sim, maduro, tipo o pastor Clóvis, sabe? E quando o rei viu que o pastor Clóvis, que o Neemias
estava meio #chateado. Ele falou assim: ô campeão, o que está acontecendo? Eu tenho que contextualizar um pouquinho, tá bom? Viu, pastor? Meu pastor, tá ali. Então, ele falou assim: o que está pegando? Ele falou assim: rapaz, você não sabe. Fiquei sabendo que o irmão trouxe para mim que a minha cidade natal, a cidade que meus pais estão enterrados, a cidade onde o meu Deus nos permitiu e nos abençoou viver durante alguns anos, a cidade está destruída, os muros da cidade caíram. Aí o rei falou assim: aí, o que eu posso fazer para te ajudar? Você, me dá uma moral aí, ué. Homem de Deus tem acesso privilegiado. Amém? Homens de Deus têm, mulheres de Deus têm acesso privilegiado. E quando a pastora Joela usa um termo aqui, o mimo de Deus. O mimo de Deus. E Deus deu a Neemias um mimo, um amigo rei. E o amigo rei dele falou assim: não, vai lá e resolve, toma aqui uma carta, toma aqui um dinheiro, toma aqui uns trem, vai lá. E Neemias chegou lá e viu exatamente o que o irmão dele falou. E ele chegando ali, todo homem, toda mulher de Deus, eles têm na sua essência, ou deveriam ter, ou melhor, eles têm. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. A oração. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus tem a oração. Aqui ainda tem o horário de orar ainda? Os horários de orar? Amém. Bem, quais são os horários aqui? 6 da manhã, meio-dia e 18? É? Meia-noite? Ó, são 4 horários, hein? Eu não vou perguntar quem ora, mas independente do horário, um homem e uma mulher de Deus, eles têm o seu DNA, a oração. Eles têm o seu DNA, o jejum. Quem não jejua não tem afinidade com o Pai. É simples assim. Ah, pastor, não é bem assim não. Então me mostra na Bíblia. Me mostra. Qual homem de Deus que teve intimidade com Deus que não jejuava, que não buscava o Senhor? E o Senhor Jesus, Ele nos ensina isso. Ele foi conduzido. Quem conduz homens de Deus é o Espírito Santo de Deus. Quem conduziu Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Não foi o diabo, não foi a circunstância, não foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, que habita naqueles que já reconheceram Jesus como fiel e único Salvador, ele nos conduz a uma vida de santificação, porque santo só tem um, o nome dele é Jesus, e nós buscamos a santificação. Nós queremos orar, irmãos. Se você acha que é um peso orar, olha, a porta é estreita. Se você acha que é um peso jejuar, hoje nós estamos jejuando de açúcar. Amém. Nossa, você viu que eu falei nós? Porque eu também estou. Eu também estou. Por quê? Porque eu faço parte. Eu fui inserido tanto na adoração, quanto na oração, quanto no jejum, quanto na resposta. Amém? Então, talvez você, pastor, eu estou com um jejum só de diamante negro. Eu nem sei qual foi a última vez que eu comi um diamante negro. Mas aí você está. Mas aí você escolheu. E Neemias não era assim. Quem tem relacionamento com Deus, trata Deus como Deus. Amém? Trata Deus como Pai. Trata Deus como Senhor Todo-Poderoso. E Neemias, antes de ficar chateado, quando ele ouviu aquela notícia, ele jejuou, ele orou, e Deus usou o amigo que ele tinha acesso, que era o rei. E ele voltou para Jerusalém. E chegado em Jerusalém, ele observou, todo caído, todo derrotado. E você já deve estar sabendo, né? Estou pregando sobre isso direto. Aí Neemias foi para um cantinho, orou, deu a volta no muro, que não é tão longe assim, dá a volta lá, não sei quantos quilômetros tem não, mas dá para andar lá. E o homem que tem um relacionamento com Deus e tem um propósito em sua mão, ele não se distrai. Amém? Ele não se distrai.
Pode mudar o governo, ele não se distrai. As coisas para o ano de 2026 já é anunciado, não vão ser fáceis, não vão ser fáceis. Mas um homem que tem um propósito com Deus, ele não se distrai, porque ele sabe que em todo tempo Deus é bom. Não, vamos falar mais forte aí, ué. Em todos, vocês ficou com medo de errar essa? Não é possível. Não, essa aí não. Em todo tempo Deus é bom. É isso aí, irmão. E um homem que tem relacionamento com Deus sabe da bondade de Deus. E sabe que Deus não desampara. Sabe que Deus, aquela esperança que ele tem de reerguer aqueles muros, aquela esperança não vem somente dele, ela vem do Espírito Santo de Deus que está em nós. Hein? Você está no 8º dia da campanha, não é à toa. Existe algo dentro de você que te move, e isso é a esperança que nós temos em nos relacionarmos ainda mais com Deus. Glória a Deus. Então Neemias observou, Neemias viu o que precisava fazer, e Deus deu a ele uma estratégia, e os homens de Deus, eles se tornam excepcionais administradores. Ô pastor, mas eu não sei administrar. Lê Neemias. Não leu Neemias. Não leu. Neemias, ele é um admin nato. Se tivesse um password para Neemias, o password era Neemias e a senha ali, admin. Excelente administrador. Ele já era assim, servindo como escravo e fazendo aquilo que Deus deu a ele o propósito para fazer. Aí ele fez melhor ainda, né? Então ele designou as tarefas, e para designar as tarefas ele usou o povo de Deus. Ele não usou terceiros. Ele não usou, aquele cara joga bola comigo, mas ele é da nossa casa. Daí eu quero falar agora, se eu estou me referir na casa, eu quero falar do povo de Deus, tá bom? Ele comunga, vou falar melhor assim, né? Ele comunga com a mesma crença que eu. Comunga, então não, ele é Deus. Então vem cá, você vai fazer parte. E aquele lá, não, aquele lá só trabalha comigo. Mas ele era, não, ele é um filisteu, faristeu, ele é um ateu. Então não chama não. Por quê? Porque na hora que um BO chegar, quem não conhece Deus vai ratear. Ele vai falar assim, eu vou até aqui, daqui para lá eu não vou mais não. Então Neemias, ele chamou o povo de Deus, porque quem sabia da importância dos muros e dos portões de Jerusalém era o povo de Jerusalém. Aqueles que tiveram, os seus pais, os seus antepassados, eles tiveram um relacionamento com Deus. Eles viram tudo o que aconteceu, eles participaram, eles tiveram prazer, eles conheciam, né? Igual aqui na missão, alguns aqui conhecem o que tem debaixo desse altar aqui. Alguns conhecem que aqui atrás tem uma tomada 220, uma 110, ela sobe e sai aqui, ó. Então eles sabiam de tudo isso, eles sabiam. Então quando Neemias, direcionado por Deus, ele chegou ali para restabelecer os muros, aquelas pessoas começaram assim, não, é isso aí, Neemias, de onde você veio? Eu vim lá da Pérsia, eu estava lá como escravo, eu era copeiro, eu era eunuco, eu não quero saber o que ele era, mas de uma coisa eu sei, ele temia e amava a Deus. Amém? Quantos aqui temem e amam a Deus? Dá um aplauso para ele então, hein? Amém? Todas as vezes que nós fazemos um movimento em prol do propósito de Deus para nossas vidas, o inimigo, a Bíblia fala que ele está onde? Ao derredor. Ele está ao derredor. Ele está vendo, esse negócio aí vai dar ruim para mim. Se esse menino batizar, ai meu Deus, ele vai virar um levita, vai virar um pastor, ele vai ganhar muitas almas para Jesus. E o inimigo está ao derredor. Eu vou arrumar uma vaga de emprego para ele lá na China.
porque aí lá não tem um evangelho, ele some para lá. Aí eu vou ficar bem. Ele vai ir achando que foi Deus, e não tem Deus não, é o capeta mesmo que estou dando para ele. A Bíblia fala que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. A cura, pela cura, ela não tem sentido se ela não vem de Deus. A cura, pela cura, ela não tem sentido se ela não vem de Deus. As pessoas que às vezes são curadas e não vêm do Senhor Jesus, elas pegam aquilo ali e talvez elas podem ceifar ainda mais corações, vidas de outras pessoas. E Neemias, ele sabia o que ele queria, ele sabia aonde ele podia chegar e ele sabia com quem ele podia contar. Não é qualquer um que pode entrar na nossa casa. Não é qualquer um que nós convidamos para sentar à mesa. Não é qualquer um que nós podemos confidencializar o propósito de Deus para as nossas vidas. Existem coisas, meus irmãos, que nós devemos falar para os nossos. Exatamente. Para a esposa, você que é casado, você esposa, falar para o seu marido. E se vocês acharem necessário, fale para os filhos. Em comum acordo. Então Neemias observou, viu, e os inimigos se levantaram. Por quê? Porque alguma família falou: olha, esse movimento todo que vocês estão vendo aí, é porque Neemias nos levantou para reerguer os muros. E Neemias, ele era tão estrategista que ele não pegou a pessoa que mora na norte e mandou levantar o muro na sul, não. Ele fez com que as pessoas que morassem próximo ou de frente ao muro, ali elas pudessem zelar por aquele espaço. Olha que legal, estratégia. E tinha muita gente morando em Israel. Os muros foram reerguidos em 52 dias. E isso daí é algo assim, para a época, é extraordinário. É melhor até que o governo federal de hoje, né? E tem ponte aí que não é esse o caso, né? Mas Neemias, as pessoas se levantaram contra ele, contra os planos de Deus, e aquilo ali, hoje a gente fala sobre fake news, né? E aqueles homens ali, Sambalate e outros ali, eles se uniram. Os inimigos, os anjos caídos, eles se unem contra os filhos de Deus. É por isso que nós temos que tomar cuidado, para nós não sermos usados como anjos caídos. Às vezes no nosso trabalho alguém traz alguma coisa para nós, e nós, em vez de jogarmos água, nós jogamos combustível. É por isso que o homem que ora, o homem que jejua, quando vem uma situação dessa, ele está repreendido, irmão, em nome de Jesus, vai lá e resolve você mesmo. Quantas situações aqui na missão eu falo: conversa com a pastor Noel, mano. Conversa com eles. Fala para ele: não estou indo, irmão, então sai fora. Sai fora. Estou fora. Existem situações que nós não podemos nos permitir ser usados pelo inimigo. E quem está fazendo jejum de açúcar, não comendo bombom, está tropeço a cair. Não entendeu o que é jejum. Não entendeu. É um dia tomar um café sem açúcar. Sobe a montanha em 4 dias, você vai bochechar café e vai pôr para dentro. É solúvel. Talvez você nunca tomou um café solúvel. Então assim, a gente precisa, irmãos, entender que as fake news que se levantam contra nós, contra o nosso ministério, contra a nossa vida profissional, contra a nossa família, elas vão cair por terra. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. É isso. Você duvida? Duvida.
O homem de Deus não tem medo. Não tem medo no sentido de levante, tá bom? Não tem medo de fofoca, não tem medo de fake news. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem medo disso não. Sambalate lá, nós vamos aí, nós vamos juntar, e espalhou que Neemias estava criando um mutim. Aí o povo da Babilônia ia vir, ia sapecar, era todo mundo que estivesse envolvido naquele negócio ali. Aí Neemias, agora eu vou entrar no texto. É por isso que eu usei a minha versão. Então o povo ficou com medo. Ô, gente, pode ter medo não, hein? Enfermidade a gente passa de cabeça erguida, amém? Desemprego nós passamos na certeza do nosso provedor, amém? Esse ano eu vou pagar muito imposto. Se Deus quiser, até dezembro eu chego nos 200 mil reais de imposto livre. Se Deus quiser. Essa é a minha meta. Eu não sei de onde vai vir não, mas eu estou pronto. Eu vou precisar da filha do pastor Clóvis agora para olhar para mim aí, porque eu não quero ficar devendo nada não. Quero pagar. Ô Jefinho, você também pode me dar uma ajuda aí, Jefinho. Olha aí, ó. É isso aí, ó. Precisando de muita ajuda aí. A gente vai ficar milionário, nós ficamos milionários, viu? Eu vou pôr um telão de LED aqui, ó. A pastora quer colocar esse altar todo aqui aí. Eu vou dar esse presente para a pastora. Altar aqui, ó, bem lindo, ó. Eu vou colocar aquelas trem ali, ó, de luz, que brilha. Eu vou colocar um fone de ouvido nos ouvidos de todos vocês aí. Amém? Vocês vão ouvir o retorno. Aleluia. Amém. É isso, meus irmãos. Contador também? Vou precisar, me dá o seu currículo depois. Estou de olho nisso aí, dá o currículo aí, gente. Se tiver alguém aqui, ó, fala comigo. Se alguém souber fazer aqui torta de frango, eu vou precisar de muita torta de frango, viu? Eu gosto de torta de frango, muita mesmo, sabe? Aqueles empadão, chama de empadão, né? Aquilo é muito bom. Aí Neemias, irmão, chegou. Aí nós vamos entrar no versículo que está escrito assim, ó. Fiz uma rápida inspeção. O povo chegou. Neemias, nós vamos morrer. Neemias, eles vão se levantar contra nós. Aí Neemias falou assim, calma aí, gente, calma aí. O que é isso que está acontecendo? Não, Neemias, que o Sambalate, Malaquitique, vai levantar contra nós, aí nós vamos pegar nós, vamos matar todo mundo. Larga esse mundo, Neemias. Volta lá para ser copeiro. Aí Neemias falou, não, pera aí, eu vou analisar isso aí. Aí Neemias viu que era uma fake news. Era mentira. Tem coisa, meus irmãos, que a gente precisa fazer a contraprova. Tem situações que nós precisamos rever. Nós estamos no culto da família. Amém? Família, o primeiro projeto no Éden. Primeiro, família. Aí chega uma pessoa falando que a sua mulher tem o cabelo duro. Ai, meu Deus do céu, tem o cabelo duro mesmo. Ai, que cabelo duro, irmão? Você casou com ela, tem 25 anos de casado. Ah não, pastor, porque eles falaram. E eles falaram? Como assim? Quem falou? As pessoas falam dos seus filhos, falam da sua casa, falam do seu caráter, e você aceita. Não podemos fazer isso. É a nossa família, é a nossa casa. Nós sabemos como nós criamos nossos filhos, nós sabemos quem é a nossa esposa. Nós precisamos fazer uma inspeção quando chega uma fake news. Foi o que Neemias fez. Os meninos falam, o seu filho é um burro. Nossa, menino, não percebi. Meu Deus do céu. Às vezes o menino precisa de um óculos. Ele senta lá no fundo da sala, enxerga 2 mais 2 e põe lá 19. Aí você não observa, sabe por quê? Porque o professor que ensina errado, né? Não. Todo mundo dita as regras da sua vida, dita as regras da sua casa. As pessoas falam que você não vai dar nada. Aí você realmente, eu não vou dar nada. Ou as mulheres que já usaram Enemarum, olha, lembra? Hoje, Enemarum é o número 1, cabelo duro, nunca mais. E hoje, os cabelos das mulheres, eu vi esses dias no
réus do negócio do telefone, a mulher entrou, ela tinha um cabelo assim, né? Cabelo. O cabelo dela era o tipo da minha prima Elisângela. Eu falei, tá gravando. Dandane, Deus te ama, e eu também. E aí a Dandane tinha aquele cabelo assim, a mulher falou assim, olha, sabe aqueles careca igual eu? Eu vou pôr um tupete aqui, viu, gente? Eu vou pôr um tupete aqui, ó. Já vocês vão me ver com um tupete aqui, ó. Vou dar uma chamuscada aqui. Aí a cabeleireira assim, eu não sei se é o nome correto, ela pegou assim, ó, 1, 2, 3. Pum. A mulher, ela quase desmaiou. O cabelo dela não deixava ela ver o quanto ela era linda para Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês viram que eu falei, o quanto ela era linda para Jesus? É isso que nós somos, lindos para Jesus. Nós somos um povo escolhido, nós somos enxertados numa videira, e a nossa videira tem nome, o nome dela é Jesus. E a gente está achando essa conversinha, ai, eu não sei, eu estou muito boa. Quanto estou eu? Eu estava com 107, agora estou com 101. Até julho eu vou para 99. Em nome de Jesus, né? Se eu conseguir antes, eu mando uma foto da balança. Sabe, as pessoas estão falando para você, ou o próprio espelho está falando assim, molingão. Aí Neemias analisa a situação. Analisa, fala assim, ó, mentira. E o que Neemias faz quando ele descobre que era tudo falso, tudo mentira? Ele vai, olha aí o detalhe do texto, ó. Fez uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais. Ele não falou para o povo, ele falou primeiro para os líderes, ele falou primeiro para a esposa. Estou falando da casa agora. Todo mundo sabe e a sua esposa não sabe. E você é um homem de Deus, você já está andando até do céu, omitindo para a esposa. O marido é o último a ficar sabendo que a filha fez uma tatuagem. Mas você é um homem de Deus, né? Eu não falei para você que você não ia aprovar. Parabéns. É isso daí que Satanás quer. Eu e minha casa serviremos. A quem? Meus irmãos, tomem cuidado. É nos pequenos detalhes que muitos vão ficar para trás. Neemias não procurou o povo, ele procurou os líderes. Tem coisas que a gente conversa, família, casados, conversa com a esposa. Pastor, mas minha esposa não sabe nada de economia. Que? É no joelho da mulher que está a prosperidade de uma casa. É você que não sabe nada. É você que não conhece da Bíblia e fica rotando aí, ó, esse economista aí, ó. O Haddad não, né? O Haddad é o fantástico, né? Aí ele não compartilha. O marido sai de casa, uma loura, ele volta, uma ruiva. Só que a mulher não perguntou. E sabe que o marido tem uma tara para a ex-namorada de infância que era ruiva. Toda hora que ele vai olhar para você, ele vai ver a ex-namorada dele. Isso é você aprender a fazer as coisas sem comunicar a pessoa certa. É nos detalhes, Neemias não falou para o povo. O povo foi informado pelos seus líderes. A mãe e o pai falam para os filhos: aconteceu isso, vai ser assim, e é assim que eu e seu pai tomamos a decisão. A bênção do Senhor está nessa casa. É aí que está. Tem gente que tem sorte, mas quem tem Jesus, irmãos, ele só anda próximo a ele, próximo ali, o tete a tete. E Neemias fala para os líderes, e nós falamos para quem é casado, para os cônjuges. Para quem não é para o pai, é para a mãe, é para o pai, é para o responsável diretamente. Chega em casa com o braço fechado,
colocou lá uma tatuagem que significa eu sou gay. Na língua da tatuagem está escrito: eu sou idiota, que não conversou com o pai e com a mãe, que colocou um piercing para andar com a pança de fora, sem falar com o pai nem com a mãe, está pagando de lindona. É isso que Satanás quer mesmo. Parabéns, você vai se tornar um caidinho. Vai ser só mais um terço, não. Tem mais. É isso que Neemias fez. A gente conversa primeiro dentro da nossa casa. A gente conversa entre nós. A gente fala com os nossos. A gente divide o que nós vivemos com os de dentro da nossa casa. Mas é claro, né, meus irmãos, quando nós temos um líder, um pastor que nos acompanha, depois de nós conversarmos na nossa casa, talvez até antes mesmo de falar com os filhos, nós perguntamos ao nosso pastor: pastor, o senhor acha prudente nós tomarmos essa decisão? Eu não sei se você tem o hábito de fazer isso. Até para mim trocar de carro, o Clóvis Costa, ele me dava o QAP. Vai lá, troca lá, vai dar certo. Quando eu comprei minha casa, eu paguei a primeira prestação, e antes de eu assinar o contrato, eu levei para o pastor Clóvis e para a pastora Joel. E a pastora Joel morou assim, ó, naquele gabinete ali. Meu filho, vamos orar. E na oração dela ela falou assim: Senhor, não deixe que nenhuma prestação seja um sacrifício na vida do teu servo. Pastora Joel Mira, ela Joel. Eu quitei minha casa com 4 anos e 11 meses. Sabe por quê, irmãos? Quem anda com os pão fica perto do pãozão, que é Jesus. É isso que Neemias está falando aqui. Ele conversa com os líderes e os líderes vão e passam para a família. Conversei com a minha esposa, conversei com meus pastores, conversei com meus filhos para comprar a casa. Filhos, no mínimo 5 anos sem sanduíche, depois do culto. Ele falou assim: pai, para morar lá, tudo certo. A minha filha tinha, eu acho que a raiz de Deus com uns 12 anos. O pai, está tudo certo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não preciso mentir. Meus filhos nunca saíram da igreja me pedindo para ir para uma pizzaria. Porque o que nós acordamos em família, a palavra final é do Senhor. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, usou muitas vezes o meu pastor, os meus amigos, para me abençoar com a pizza, para me abençoar com o cachorro quente, para me abençoar com o sanduíche. E a minha casa sempre foi assistida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não falamos com qualquer um. Às vezes a gente sobe aqui e dá o testemunho para vocês. É isso. E ali espalhou para o povo. Vai lá e fala com o povo. Vamos voltar para o texto aqui agora. E ao restante do povo, e disseram assim: não tenha medo deles. De quem? Dos fofoqueiros lá, que estava querendo, falando que ia detonar eles. Não tenha medo deles. Aí ele deixa bem claro assim, ó: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por sua mulher e por sua casa. Às vezes alguém tem que nos lembrar: Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é fiel e justo. Ele não desampara o seu povo. Deus não nos deixa perecer. Nós não vamos ficar pelo caminho. Deus tem algo na sua vida que Ele vai te usar para que você possa se tornar. Mateus 28: ide e pregai o Evangelho, fazei discípulo por todas as nações. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus nos inspira a fazer todos os dias. Lembre-se de
sou. Quando a fofoca vier, quando a calúnia vier, quando alguma situação adversa vier, lembre-se de quem é Deus. Lembre-se de quem é o seu Redentor. Lembre-se que a cruz está vazia. Lembre-se que quando Ele subiu, Ele deixou conosco Deus Espírito Santo. Espírito Santo não é um objeto. O Espírito Santo não é algo. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo é Deus. Não esqueça disso, igreja. O Espírito Santo é Deus. Deixa Deus, Espírito Santo, direcionar a sua casa, direcionar o seu trabalho, direcionar as suas escolhas. Nós precisamos de Deus, Espírito Santo. Não dá para começar um ano que já está dando notícia que vai ser tão difícil se nós não colocarmos Deus e Espírito Santo na direção do nosso espaço, queridos. Não dá para entrar numa faculdade meia boca. Não dá para, no sentido meia boca, assim, é você, tá? Não é a faculdade, não. Quem forma o aluno é o aluno, tá? Pode estudar aí na faculdade mais barata que tiver, mas quem forma o aluno é o aluno. Você já entrou no Mater Dei e perguntou aonde que o médico formou? Eu nunca perguntei. Você já foi no veterinário para levar o seu bichinho e perguntou assim: você formou no FMG? Você só quer resolver o seu problema. Você só quer resolver o seu problema, mas você está travado na placa, em vez de esquecer, e você esqueceu que o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E é Ele que nos promove, e é Ele que vai nos conduzir para onde Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Amém? Família, lembre-se quem vocês são diante de Deus. Não se esqueça. Não obejam aquilo que não é da sua família, tá bom? Fulano viajou pro, como é que chama aquele lugar que não paga para comer? No restaurante, no hotel longe, assim, cara. Resort. All inclusive. Aí a pessoa está certa, está postando, Deus abençoa ela. Aí tem a irmã da igreja, está vendo? E você me leva para o restaurante popular. É isso aqui que eu mereço. Fulano vai para o resort e eu para o popular. Sabe, irmão? Eu não consigo entender que mentalidade é essa que nós estamos tendo, sabe? Que cabeça é essa que nós estamos tendo de deixar a graça de lado por circunstâncias? Ah, eu queria viver isso. Olha, Satanás também queria viver como Deus. Vocês entenderam? Tem coisa que não é para você não, irmão. Se você for lá, sabe o que você vai fazer? Você vai encher a cara na cachaça, porque o uísque é de graça. Você vai pedir tanto que você vai cometer o pecado da gula, porque você não tem controle. Você não pode ir lá não. Você não é contente com o que você tem. Você só almeja as coisas dos outros. Que família é essa, irmão? O que Neemias fez ali? Ele só fez o que uma pessoa que é ensinada quando criança, ela não esquece quem é Deus. Não esquece, irmãos. E eu e você, nós não podemos esquecer quem é Deus. Não podemos esquecer. Para de almejar o que não te pertence. Qualquer conversa atravessada te tira do seu propósito. Você está precisando de orar mais, hein? Está precisando orar mais. Quem no jejum e não ora, nem lê a Bíblia, tá? Lê versículo. Eu li o versículo hoje. O versículo do dia é: eu sou mais que abençoado. E todo dia é isso. Todo dia é isso. É que o crente não tem tribulação, né? É porque não tem, né? Davi foi parar numa caverna porque ele era bobo, né? Jesus foi para uma cruz porque ele era bobo. Ele era bobo, né? Paulo foi decapitado porque ele era bobo.
Vamos ficar em pé. Valorize a sua família. Saiba dialogar dentro da sua casa. Não permita que seus filhos namorem com a porta do quarto fechada. Não permita. Seu filho só vai ter o quarto dele quando ele casar e comprar a casa dele. Para com isso. Para com esse negócio de fazer prestação de iPhone para adolescente. Isso é bom. Sem brincadeira, isso é bom. Prestação de iPhone para um adolescente. Eu andava de lechevol. Eu usava bunda de chute. E você aí querendo votar, comendo miojo, fazendo prestação. Para com isso. Os meninos só ficam ruins porque às vezes a referência é ruim. Mas tem menino que dá umas invertidas aí, tá? Aí o pai e a mãe tem que chamar ele na resposta. Chamar. Lavar vasilha não quebra a mão não, viu menino? Viu menino? Neemias, como todos nós sabemos, ele teve êxito. Porque um propósito com Deus, ele nos dá o êxito. Amém? Neemias, como eu comecei falando, ele não era um profeta, ele não era um rei. Neemias, ele era um homem de Deus. Nós que estamos aqui, nós temos uma oportunidade agora de nos tornarmos filhos de Deus, reconhecendo Jesus como o único fiel e suficiente Salvador. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Se tiver alguém aqui também que está longe dos caminhos do Senhor, e você sabe onde você está, viu? Você sabe muito bem aonde você está. Você é daqueles medrosos da fofoca lá. É hora de voltar. É agora. E do jeito que eu falei, tudo nem vai vir na frente, né? Olha, mas é um relacionamento com Deus que você está deixando de lado por algum motivo. Não deixa não. Deixa não. Esse é o momento. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Então nós vamos dar continuidade à nossa campanha no 8º dia. Os pastores, os obreiros, eles vão se preparar aqui. E nós vamos estar orando. Se no final você precisar de uma oração especial, procure o pastor. Fale para ele. Fale para ele o que está acontecendo. Fale para ele o que você tem passado. Procura a pastora. Olha quantos pastores nós temos aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho o privilégio de ter quase todos como amigos pessoais. Então vocês estão numa boa mão. Vocês estão numa boa mão. Então vocês estão numa boa mão. Então façam isso. Podem se preparar para vocês ficarem aqui. Ocupa o seu lugar aí na fila aí. Amém. Glória a Deus. Quem foi abençoado com essa palavra? Palavra de renovo. Os pastores já estão se preparando aqui para estarem abençoando. E Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse elo alcançado, por essa campanha maravilhosa que o Senhor trouxe ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, sabemos que temos que estar, Deus, fechando as brechas. Deus, temos que estar buscando no Senhor as amizades do Senhor, os amigos do Senhor, Deus. Os amigos do Senhor são os nossos amigos, Pai. Traga discernimento ao nosso coração. Traga, Deus, clareza no nosso andar. Deus, em nome de Jesus, traga renovo do Senhor sobre a nossa vida. Traga, Deus, temor do Senhor. Cuidado do Senhor nesse momento que nós buscamos estar mais próximo de Ti, Deus. Que não seja só esses 12 dias, Pai, em nome de Jesus. Pois estamos falando 12 dias para 12 meses, mas que sejam os 365 dias desse ano. A gente buscando o Senhor, a gente buscando estar em jejum, buscar, Deus, santificação.
prata. Deus, em nome de Jesus, não nos deixe esquecer, Senhor, da onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos trouxe de lugares inimagináveis, de lugares terríveis, de lugares escuros e de lugares sem perspectivas. Mas através de Jesus Cristo, isso tudo se transformou. No mundo teríamos tribulações, nos disse Jesus, mas Ele venceu o mundo por nós. Ele venceu o mundo por cada um de nós. Possamos estar fortalecendo as nossas forças no Senhor, colocando propósitos do alto naquilo que vamos fazer, propósitos do alto naquilo que estamos pedindo, porque se não for de Deus, se não for do Senhor, não vamos chegar ao resultado satisfatório. Mas se for do Senhor, se buscarmos do Senhor, se andarmos nos seus caminhos, buscando a palavra do Senhor, buscando o conhecimento do Senhor todos os dias, tudo tem a tendência de ser melhor. Mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo no momento que achamos que estamos numa casa fechada e segura, só chegar no lugar nenhum, o Senhor nos ilumina, o Senhor nos traz a renovação, o Senhor nos traz a transformação necessária, o Senhor traz renovo sobre a nossa vida. E não nos esqueçamos de onde Deus nos tirou. Que possamos orar pela nossa casa, pela conversão dos nossos filhos, já estamos. Possamos orar por doenças que parecem sem cura, mas a cura vem do Senhor. Possamos orar por casamentos que parecem destruídos, mas a restauração vem do Senhor. Possamos orar por condições financeiras que achamos difíceis, mas a abundância vem do Senhor. Somos filhos do Senhor, filhos do Altíssimo, filhos do Deus vivo, o mesmo Deus que foi ontem, o mesmo Deus que foi hoje e é hoje, o mesmo Deus que para sempre será conosco e que está conosco em todo o tempo. E não nos esqueçamos de que Deus é poderoso para curar as enfermidades, e Deus é poderoso para conduzir verdadeiramente a nossa vida quando colocamos propósitos verdadeiros do Senhor nas circunstâncias que estamos vivendo. Deus, em nome de Jesus, aumente a nossa fé, Senhor, aumente a nossa fé, aumente a nossa esperança, aumente, Deus, a nossa proximidade com aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem transformação, o Senhor